Bom dia, crianças! Que dia de alegria! Hoje é sexta-feira, nosso último dia aí de aula da semana. Vamos então com toda a energia, com toda a alegria, para fechar com a chave de ouro. Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Que nós tenhamos aí um maravilhoso dia, tá? Então, hoje, pessoal, a nossa aulinha vai ser, nós vamos começar, né, com a aula de português. Pode pegar o grupo 5 e nós vamos para a aula 5 de português. Pode abrir aí no capítulo de português, na página 42. Vamos lá. Todos estão. Ai, deixa eu abrir aqui. Eu trouxe um livro na tela, mas deixa eu abrir o meu livro aqui junto com vocês também, né? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui na página 42, interpretando um texto narrativo. Esse texto, o nome dele é O Misterioso Curupira. Vamos aproveitar que nós estamos na aula de português, vamos fazer o treino da leitura? Pausa o meu vídeo, faça a leitura da página 42, aí você volta para ler comigo. Então vamos lá. Você já aprendeu que o desenvolvimento industrial e tecnológico é fundamental para o avanço da sociedade, mas que é necessário pensar na maneira, né, como nós vamos respeitar esse meio ambiente. Devido a ações aí inadequadas, o nosso planeta ele já sofreu com muitas destruição. Por isso, nossas ações cotidianas, nós precisamos mudar em alguns comportamentos e começarmos a tomar o quê? Medidas conscientes para que nós possamos aí preservar e cuidar do planeta Terra. Afinal, o planeta Terra é a nossa casa, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa foto. Aqui nós temos muito nítido, ó, que nós temos prédios, né? Olha aqui quantos prédios. E aqui nós temos as vegetações. Tá lembrado que nós falamos das vegetações na aula de ontem de geografia? Ó, vegetações são um conjunto de plantas que nascem em determinadas regiões. Ó, olha quantas. E aí nós temos aqui essa área urbana que foi construída. E para essa área urbana ter sido construída, o que aconteceu? Precisou desmatar as vegetações aqui, ó, para poder construir. Então, nós sabemos que a gente já, né, o homem, ele já judiou bastante do meio ambiente. Então, ele precisa, no mínimo, começar a ter algumas atitudes aí, né, de cuidado para preservar o nosso meio ambiente. Vamos agora, pessoal, lá para a página 43. Vamos lá. Respeite e preserve o que é nosso. Olha a fala aqui da página 43. Para começar, vamos ver? A história a seguir tem uma das principais personagens da nossa cultura popular vivendo uma aventura em defesa dos nossos animais. Isso porque ela não se conforma dos caçadores matarem os animais somente por prazer e não por sobrevivência. Para compreender um texto é necessário concentração. Portanto, você e o colega deverão prestar atenção na leitura que a professora fará e sublinhar as palavras que você não conhece do texto. O misterioso Curupira. Descubra o que essa conhecida personagem folclórica fez ao encontrar os caçadores na mata. Tão curiosos? Eu já estou curiosa. Vamos ver aí? Vamos para a página 44. Vai lá. O misterioso Curupira. Agora a professora vai fazer a leitura, vocês vão acompanhando junto comigo, tá? Vamos lá. A aldeia
ficava encravada em uma mata fechada. Dali, como todos os indígenas, eles retiravam o alimento de que precisava e o pouco material com o qual fabricava seus instrumentos de caça e de pesca. Com aquela chuvarada toda, nada poderia ser feito lá fora. Até os bichos estavam também dentro de suas tocas. A lavoura, claro, agradecia a chuva. O pajé, sentado no chão e tendo à sua frente o bando de crianças, limpou a garganta. Era um sinal característico. Imediatamente se fez silêncio em todo o ambiente e o pajé pôs a narrar. No meio da floresta foi feita uma clareira. Era um lugar muito amplo, onde os caçadores se reuniam ao final de cada dia. Ali construíram seu rancho e para ali levariam os animais que conseguissem caçar ao longo de cada dia. A maioria dos caçadores não são como nós que caçam apenas para se alimentar. Muitos deles caçam apenas por diversão. É, meus amigos, disse um dos caçadores, se eu continuar esta chuvarada, acho que vamos perder a viagem. Eu não volto para casa sem um couro de onça pintada. E você, João? Comentou Julião, o homem que liderava o grupo. Página 45. Não, não quero nada. Parem e pensem. Existe alguma lógica no que estamos fazendo? Questionou João. Não, e o cansaço empurrou aqueles homens para um sono profundo. No entanto, um deles não conseguia dormir. Era João. Estava acordado. Estava ali, envolto em seus pensamentos, quando um barulho diferente lhe chamou a atenção. Aguçou os ouvidos. Era um som estranho, como se alguma coisa estivesse caminhando lá fora em torno do rancho. Certamente alguma onça, pensou. Com um grito apenas, João acordou os amigos e explicou o que estava acontecendo. Besteira! O que apagou o lampião foi o vento, disse Julião, pondo-se de pé e dirigindo-se à porta de saída. Junto com ele seguiram mais dois homens, todos armados. Lá fora deram alguns passos e pararam em alguns metros da casa. Não tiveram tempo sequer de ver o que se passou. Não houve tempo para qualquer tipo de reação. Quando perceberam, estavam desarmados. Sem dar ouvidos aos pedidos dos amigos, Geraldo também deixou a cabana. Página 46. Caminhou alguns passos e parou. Levava em uma das mãos um dos lampiões. Olhou à sua volta, ergueu a luz, tentando visualizar alguma coisa, mas nada podia ser visto. Nada além de grandes árvores em volta da pequena casa onde estavam os companheiros. Estava já pronto para retornar quando uma voz veio da mata em frente. Geraldo! Alguém chamou alguém. Era uma voz rouca, mas perfeitamente compreensível. Por certo, uma brincadeira de alguém conhecido. Caminhou na direção da voz e meteu-se na mata. Foi a última vez naquela noite
que foi visto pelos amigos. Afinal, o que aconteceu? Onde está Geraldo? Não vimos nem sinal dele. Não deu para ver direito. Estava no meio da mata fechada. Só sabemos que tinha os cabelos da cor do fogo e os pelos do corpo completamente verdes. Vamos embora, antes que mais alguma coisa aconteça, aconselhou outro, pondo-se imediatamente a caminhar em direção ao local onde seus carros se encontravam estacionados. Vejam lá! Exclamou um dos caçadores, vendo pelo retrovisor um homem correndo desesperadamente estrada fora atrás dos carros. Neste momento, fez silêncio. O pajé esticou as pernas e cessou a narrativa. E depois, o que aconteceu? Quis saber um menino indígena de pouco mais de 5 anos, curioso pelo final da história. O Curupira atacou todo mundo? Não, todos os caçadores voltaram para casa sãs e salvos. Não gostei do final da história, observou outro menino. Mas aqueles caçadores nunca mais voltaram ali para matar animais nem causar danos à floresta. Receberam a lição que mereciam. Ora, editora é arte. Vamos ver o vocabulário aqui então, antes da gente conversar um pouquinho sobre o texto? Olha aqui o vocabulário, ó. Aguçar quer dizer estimular a curiosidade. Aldeia, povoação habitada por indígenas, bando, ajuntamento de pessoas ou de animais, clareira, lugar claro no meio do bosque. Encravada, enfiada, lavoura, plantação. Aí nós temos aqui, ó, retrovisor, espelho dos automóveis que fica ao lado ou diante do motorista que permite a visão do que está à volta ou atrás. E aí, galera, vamos conversar um pouquinho sobre o texto aqui na página 47? Então vamos lá. O que você conhece sobre o Curupira? Pessoal, o que vocês conhecem sobre o Curupira? Fala aí para mim. Vamos lá, cada um vai falar, né, aquilo que conhece sobre o Curupira. Vai lá. O Curupira, para quem não lembra, né, ele é um personagem folclórico que ele ataca caçadores que não cuidam do meio ambiente, tá? Então, o que acontece? A missão do Curupira é o que? Proteger os animais da floresta. Então, como que ele faz isso? Como que ele protege os animais e a floresta? Ele vai aterrorizando todos os caçadores que aparecem por lá, tá? Então, o Curupira é um personagem folclórico aí. Com certeza vocês já ouviram a lenda do Curupira. No texto, há uma clara diferença entre os caçadores e os indígenas. Qual é essa diferença? O que você pensa sobre isso? Então, vocês entenderam lá no texto, né? Qual que é a diferença entre os indígenas e os caçadores? Os indígenas, pessoal, eles caçam na natureza para poder sobreviver, para se alimentar. Já os caçadores, eles estavam lá para caçar por diversão. Isso não dá certo, né? Vocês saem matando os bichinhos aí só para se divertir? Eu não acho isso correto nem legal. E vocês, o que vocês acham sobre isso? Fala aí para mim. Todos os homens que estavam no grupo pensavam e agiam da mesma maneira? E aí, gente? O que vocês acham? Todo mundo, pelo que a professora leu, todo mundo agia da mesma maneira? Não, né? O João, que era um, né, dos caçadores, ele pensava de maneira diferente.
Ele começou a perceber que o quê? Que a caça era um lugar, era um, uma atitude errada, né? Sem lógica, que não estava certo o que eles estavam fazendo. Opa! Desculpa, galerinha. O que acontece com o grupo de caçadores? E aí? O que acontece com os grupo aí? Quem lembra? Os caçadores, eles foram castigados pelo Curupira, né? Então ele levou lá um tremendo susto e os caçadores, né, não quiseram mais ficar ali. E aí, ó, eles deram no pé. Foram embora, largaram arma, largaram tudo lá. Do baita susto que eles levaram. No momento da caça, os animais procedem da mesma maneira que os humanos? O que vocês acham, pessoal? Quando acontece a caça, né? Os animais, vocês sabem que eles caçam também para poder sobreviver. O alimento dos animais é caçar outros animais. Então, o que está de diferente aí, que os animais eles caçam para a sua sobrevivência, como os índios. Já os homens aqui no texto estavam caçando por diversão, né? Se divertir tirando a vida de um outro ser vivo, isso realmente não dá. Vamos ver o Saiba Mais. Ó. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, é um órgão público responsável pela preservação do meio ambiente. Ele cuida de preservar, controlar, fiscalizar e conservar a fauna e a flora do nosso país. Então, o Curupira ele existe? Não, é uma lenda brasileira. Só que aí, ó, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro aí, ele existe. E ele serve o quê? É um órgão que é responsável para preservar o meio ambiente. Então, ele cuida, ele controla, fiscaliza, né? Todo o nosso meio ambiente aí. E se o IBAMA pegar fazendo algo errado com o meio ambiente, o ser humano, o homem pode até ser multado, que eu acho que está muito correto, né? A gente aprende tanto, fala tanto sobre cuidar da natureza, não dá para ficar aí estragando todo o nosso meio ambiente. Vamos aí para a página 48, colocar em prática, então, o texto que nós acabamos de ler. Então, vamos lá. Exercício número 2. Deixa eu abrir na minha página também para acompanhar vocês. Ó, 2. Em um dos parágrafos do texto há a seguinte frase: não houve tempo para qualquer tipo de reação. Quando perceberam, estavam desarmados. A palavra perceberam, pessoal, ó, que é a palavra destacada. O que ela quer dizer? A. Ela se refere aos indígenas. B. Ela se refere aos caçadores. C. Às crianças. Ou D. Os protetores da floresta. Quem percebeu, né? Ó, não houve tempo para qualquer tipo de reação. Quando perceberam, estavam desarmados. Quem que percebeu? Quando perceberam, já não tinha mais arma nenhuma nas mãos. Os indígenas, os caçadores, as crianças ou os protetores? Circula correto. 3. Os caçadores foram desarmados? Eles conseguiram identificar quem fez isso? E aí, pessoal? Os caçadores foram desarmados? Sim ou não? E eles conseguiram perceber quem que fez isso? Pensa. Se tem dúvida, lê lá a história novamente, porque assim, lembra que eu falei? A primeira leitura é uma leitura de conhecimento, tá? A segunda leitura já dá para conhecer mais. É que a tia Dani não vai ficar dando a resposta, porque eu preciso que vocês pensem, né? Vamos pôr a cabecinha para funcionar um pouquinho. Número 4. No texto, os caçadores descrevem algumas características do curupira. Quais são?
Lembra que ontem a gente aprendeu sobre adjetivo e o adjetivo ele está ligado nas características de algo? Lá no texto foi descrito a característica do curupira como ele era. Vai lá no texto achar se você não lembra e escreve para mim aí nas linhas. Número 5. Imagine que você é um defensor dos animais e que você quer ajudar o curupira a salvá-los. Pensando nisso. A. Escreva numa folha do caderno uma carta para o curupira. B. Escreva por que você considera importante proteger os animais. C. Em seguida, escreva o que pode ser feito para protegê-lo. D. Por fim, inclua uma atitude que adotará a favor do meio ambiente. Então, o que vocês podem fazer aqui? Vocês podem pegar o seu caderninho de produção de texto, tá? Aí você coloca lá a data de hoje é dia 25/9, e você vai fazer uma carta para o curupira. E nessa carta, o que você vai fazer? Vai escrever, né? Por que você considera importante proteger os animais? Então você pode escrever, ó, prezado curupira, ou amigo curupira, eu considero importante proteger os animais por causa disso, disso, disso. Sendo assim, eu quero te ajudar para te ajudar a proteger os animais. Para que eu possa te ajudar, eu tive a seguinte ideia. Escreve a ideia que você tem ali para proteger, para ajudar o curupira a proteger os animais e a floresta, tá? Faça essa produçãozinha aí de texto, como se você estivesse escrevendo uma carta para o curupira, falando sobre essa situação aí de proteger os animais e de como proteger, tá? Vai lá no seu caderno de produção de texto, depois eu quero que você manda para mim, ok? Então vamos. Página 49, exercício proposto. Releia o texto trabalhado em sala e responda as perguntas. Pinte somente as personagens que aparecem no texto. Então vamos lá. Ó, quem aparece no texto de acordo com o que a professora leu para vocês? Eu sugiro que vocês façam uma segunda leitura desse texto, tá? O pajé aparece? E os cachorros aparecem? Crianças. Saci. Uma pessoa chamada João. Uma pessoa chamada Maria. Uma pessoa chamada Julião. Sebastião. Geraldo. Caçadores. Curupira. Chuva. Lembrando que chuva não é um substantivo próprio, hein? Tá? Então, quem que são os personagens, pessoal? Personagem. As pessoas que aparecem na história, tá? Pinta aí. Vou dar uma dica. Tem 2, 4, 5, 6, 7 personagens, tá bom? São 7. Pessoal, professora, eu não lembro. Vai ler o texto de novo. Vai lá treinar a leitura e a interpretação. Precisa ler, tá? Então vai. 7. Complete a frase de acordo com a função de cada personagem no texto. Então, nós temos lá. Nós temos aqui o curupira, nós temos os indígenas, as crianças, o pajé e os caçadores. Todos esses são os personagens do texto. Então, vamos lá. Quem é o personagem que conta a história? Quem que conta a história? O curupira, o indígena, as crianças, o pajé, o caçador. Quem que está ouvindo a história? O curupira, o indígena, as crianças, o pajé, o caçadores. Quem é o protetor da floresta? O curupira, o indígena, a criança, o pajé, o caçador. Então, você vai colocando. Vamos supor, ó, vou ajudar vocês. Personagem que conta a história. Quem é que conta a história lá no nosso texto narrado? Quem conta a história, pessoal, é o pajé, não é? Não é o pajé que começa a contar essa história aí? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vou escrever aqui pajé, e aqui vocês já podem fazer um risquinho, ó. Risca aqui pajé, tá? Quando você riscar pajé aí,
Você sabe que a palavrinha pajé já foi, ok? Quem ouve a história? Você vai ver. Pajé já foi, então não é mais ele. Sobrou esses, quem são? E assim por diante, tá? Vamos lá. 8. Você já tinha ouvido falar no Curupira? Em caso afirmativo, descreva o que você já conhecia sobre ele. Negativo, descreva o que você descobriu sobre ele. Então vamos lá. Você já tinha ouvido falar sobre o Curupira, sim ou não? Escreve aí. Se você já ouviu falar, o que você sabia sobre ele? Escreve. Se você nunca tinha ouvido falar, que eu acho muito difícil, o que você aprendeu sobre ele hoje? Escreve aí, tá? Então, ó, português é essa nossa atividade por hoje. A gente encerra por aqui. E agora, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o seu livrinho, seu grupo 4 de matemática, que nós vamos fazer mais um pouquinho de matemática lá no grupo 4, tá? Então vai lá, pega o seu grupo 4 e vai lá para a próxima aula de matemática que eu estou te esperando lá. Beijo!